Boa noite. Eu tenho observado muita gente questionando a eficácia da máscara, a eficácia do isolamento social, gente falando: "Ah, se tem isolamento social, como é que tem muita gente sendo contaminada e morrendo?" Ou gente falando: Já que temos a máscara e ela é eficaz, então por que que a gente não reabre o comércio?" Ou: "Se a máscara é ineficaz, por que que eu sou obrigado a usá-la quando eu saio na rua?" Então, eu quero deixar claro o seguinte: o isolamento social, as máscaras, a higienização das mãos, seja com água e sabão ou seja com álcool em gel, a limpeza dos produtos com álcool em gel ou com água sanitária, o distanciamento social, são medidas para reduzirem o avanço da doença. Quer dizer, a gente tem um vírus extremamente contagiante, que ele está se alastrando muito rápido pelo país, pelo mundo todo, de um modo geral, e para diminuir a velocidade de propagação dele, ou seja, evitar que muita gente seja contaminada por ele ao mesmo tempo, é que essas medidas existem. Elas são para reduzir essa velocidade. E reduzi-la para quê? Para que o sistema de saúde não fique sobrecarregado. Aliás, a gente já sabe que muitos hospitais em diversas cidades pelo país já estão sobrecarregados, já estão com 100 leitos, tendo que escolher quem que vai ser, quem vai receber o tratamento ou não. E enquanto a gente não consiga desenvolver uma vacina ou ter um antiviral realmente potente contra essa doença, a gente está de mãos atadas mesmo e não há outra forma de diminuir. A gente está fazendo uma coisa que é redução de danos, entende? Os danos eles vão acontecer de qualquer maneira. E isso já era sabido desde o primeiro caso aqui no Brasil. Essas medidas elas são para conter os danos, para garantir que você tenha o menor número de mortes possíveis, entende? As mortes elas vão acontecer, mas as medidas elas existem para garantir que seja o menor número possível. Pelo menos era para ser se as medidas estivessem sendo corretamente implementadas. Quer dizer, tem muita gente furando quarentena, você tem muita gente fazendo discurso contra esse isolamento social, tem gente que não tá usando máscara, que não tá fazendo higienização, e aí a gente tem vários fatores aí relacionados, mas de qualquer maneira, isso não significa que porque a estratégia de contenção ela não consegue dar conta do problema como um todo, isso não significa que a gente deva abandoná-la. Entende o que eu quero dizer? Porque abandoná-la significaria aumentar ainda mais o número de mortes. Então, tá aumentando, a gente ainda não atingiu o pico da curva, quer dizer, a gente não chegou num momento em que o número máximo de mortes foi alcançado e de repente começa a diminuir o número de pessoas contagiadas por dia ou de mortes por dia. E a gente não tem nem noção, na verdade, de como vai ficar esse número, porque a gente não tem uma testagem em massa. Mas entendam, essas medidas elas são para contenção de danos, certo? Enquanto não houver vacina, enquanto não houver um antiviral realmente eficaz e cloroquina e hidroxicloroquina, os estudos têm ido mais no sentido contrário do que no sentido de comprovar que elas têm essa funcionalidade, a gente não tem o que fazer que não seja isso, tá certo? Então é isso, obrigado, por favor. Fiquem em casa, certo? Tomem os cuidados para que a gente consiga passar por isso o mais rápido possível. Tem outros países que já estão começando a dar uma relaxada na quarentena porque eles fizeram isso. E eles levaram isso muito a sério.